Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa live de hoje vai ser sobre o tema Como falar com seu filho sobre o TDAH. Vou começar aqui colocando fixado aqui para as pessoas, conforme forem chegando. Dá uns minutinhos para a gente poder começar. Esse tema é bem importante da gente tratar, porque muitas vezes a gente fica com receio de falar para o filho, né, que ele tem TDAH, não sabe como contar, não sabe como explicar isso, e a criança fica numa situação complicada, porque ela está vivenciando todas essas dificuldades, ela está vivenciando toda uma rotina de médico, psicólogo, remédio, e ele não entende o que está acontecendo. Então é um tema bastante relevante e eu vou trazer umas dicas práticas para que os pais possam utilizar nesse momento. Vamos aguardar só um pouquinho. Boa tarde, Késia, seja bem-vinda. Cris Duarte também, seja bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Araújo, sou psicóloga, psicopedagoga e trabalho ajudando crianças com TDAH a terem uma rotina mais funcional, a encontrarem estratégias para superar as suas dificuldades enquanto TDAH. E hoje é uma live voltada para os pais que estão aí encontrando um pouquinho de dificuldade em contar para o filho que ele tem TDAH e em conversar com o filho sobre esse assunto. Pati também entrou agora, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. A gente vai dar só um minutinho para começar. Maria José, seja bem-vinda, Zezé. Tudo bem com você? Essa live faz parte de um quadro semanal chamado Meu Filho Tem TDAH e Agora. Então esse quadro é semanal, toda quinta-feira às 17 horas nós temos uma live tratando sobre algum assunto relacionado ao TDAH, voltado para pais, tá? Com orientações, com dicas, com esclarecimentos de dúvidas, principalmente dos pais que têm filhos com TDAH ou que têm filhos com suspeita do TDAH, que ainda não tiveram o diagnóstico fechado. Então hoje nós estamos na quarta live. Nós tivemos a primeira live sobre diagnóstico, a segunda live sobre tratamento e a terceira live nós falamos sobre os sintomas, sinais e sintomas que a gente pode identificar nos filhos que podem indicar o TDAH. Então quem não assistiu as outras três, está lá no IGTV do meu Instagram, pode ir lá assistir. Eu acho que é bem interessante porque às vezes a gente não tem filhos com TDAH, né, não estão diagnosticados, mas a gente tem um filho lá que está apresentando uma dificuldade, está apresentando alguma situação em que a gente não entende o que está acontecendo. Então a live de número 3, ela traz esses indicativos do que pode tá acendendo a luzinha amarela para que a gente busque, né, entender o que está acontecendo com a criança. E é importante que a gente fique atento a isso, porque o diagnóstico precoce e o atendimento precoce, né, o tratamento precoce, ele é fundamental na evolução do TDAH. A Paty colocou aqui que tá travando. Tá travando para mais alguém? Porque aqui para mim tá parecendo que tá tudo normal. Vocês podem colocar para mim, por favor, se o som tá legal, se a imagem, se tá travando para mais alguém. Ou se tá tudo bem. Empate, tá travando para você ainda? Voltou? Ah, então tá bom. Qualquer coisa me avisa que a gente tenta ver a questão da internet, tá?
Então vamos entrar aqui, né? Hoje, como eu falei, a gente está na quarta live, nós vamos falar sobre como falar para o seu filho sobre o TDAH. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a criança, quando ela tem o TDAH, quando ela tem uma dificuldade, né? Ela vai vivenciando essas dificuldades no dia a dia dela, só que ela não entende o que está acontecendo. Então, ela muitas vezes ela é chamada a atenção na escola, ela é muitas vezes, infelizmente, rotulada de preguiçosa, de bagunceira, de desastrada, de agitada. Então ela ouve muitas essas coisas no dia a dia dela, seja na escola, seja em casa. Ela ouve muito essas coisas, ela percebe que ela é diferente dos amiguinhos, que ela não consegue fazer certas coisas que os amiguinhos conseguem fazer, como por exemplo, a turma copia do quadro, faz atividade, consegue terminar e ele nunca consegue, sempre leva dever sem fazer, não consegue prestar atenção direito na aula, está sempre se movimentando na sala, e isso faz com que ele seja chamado a atenção mais vezes. Então tudo isso vai imprimindo nessa criança, na sua subjetividade, todas essas características que vão sendo apontadas que ela tem, e ela mesma vai percebendo que tem. Então muitas vezes essas crianças elas não entendem o que está acontecendo, elas estão ali vivenciando dificuldades, elas estão passando por situações, muitas vezes sendo chamada a atenção, muitas vezes, tentando, se esforçando e não conseguindo, mas elas não entendem por quê, porque elas se esforçam, elas tentam, elas querem, mas não tem resultado satisfatório, e continuam as pessoas chamando atenção, criticando o comportamento dela, mesmo ela tendo se esforçado. Por outro lado, a gente também tem aí crianças que estão, né, regularmente em tratamento, indo a médicos, semanalmente vão a psicólogos ou às vezes até fono, tomam medicação diariamente, mas elas não sabem por quê. Né? Eu recebo lá no consultório, a primeira pergunta que eu faço quando chega uma criança para ser atendida, seja criança ou adolescente, eu pergunto: você sabe por que você está aqui? E quase 100% das vezes as crianças dizem que não sabem. Elas não sabem por que elas estão ali. E elas vão toda semana ali, né, fazem uma série de atividades, tomam medicação todos os dias, mas elas não sabem por quê. E assim, quando a gente não diz uma coisa para a criança, é como se ficasse uma lacuna. E essa lacuna a criança vai preencher com a imaginação dela. Por quê? Ela tem que dar um sentido para aquilo. Ela tem que dar um sentido para aquilo que ela tá vivendo, para aquilo que ela está observando, para aquilo que ela está passando. Sônia, seja bem-vinda. Ana Paula também. Boa tarde para vocês. A gente está falando aqui de como falar para o filho sobre o TDAH. Então eu tô mostrando a importância da criança saber que ela tem o TDAH. Né? Então ela vai preencher essa lacuna, né, da informação com a imaginação dela. Então ela vai começar a imaginar que ela é pior do que as outras pessoas, que ela tem alguma doença, porque está tomando remédio todo dia. Ela vai imaginar uma série de coisas e geralmente essa imaginação vai trazer consequências negativas para a construção dessa sua subjetividade, né? A construção da sua identidade. E isso pode, né, com o tempo, trazer prejuízos significativos. Então é muito importante que a criança entenda o que ela tem, entenda que isso não é um problema do ponto de vista que ela não pode superar as suas dificuldades, que ela entenda que todos nós, independente de termos TDAH ou não, somos diferentes, temos dificuldades e temos habilidades também, e que ela entenda por que ela precisa passar por esse tratamento, porque o tratamento vai ajudar que ela consiga superar as suas dificuldades. Então é muito importante esse processo o fato da gente contar para a criança. Eu já atendi uma vez um adolescente que ele já tinha o diagnóstico já há algum tempo e a mãe não queria contar para a criança, para o adolescente, que ele tinha TDAH.
Ela não queria contar, ela não, na escola, ela não queria que a escola fizesse nenhum tipo de trabalho com diferenciado para que a criança não soubesse exatamente o que ele tem, o adolescente no caso. E isso, por que ela fazia isso? Porque ela tinha medo, né? Medo da criança, do adolescente, se apoiar no diagnóstico para justificar e não querer fazer mais nada por conta do diagnóstico. Ah, eu sou TDAH, então eu não vou tentar, porque eu não vou conseguir mesmo. Então, os medos, eles permeiam o imaginário das mães, das famílias. E isso é natural. A gente precisa ter uma segurança naquilo que a gente entende do que é o TDAH, para que a gente possa contar e compartilhar isso com a criança. Mas é muito importante que a gente busque isso, enquanto família, que a gente busque entender para que a gente possa orientar essa criança da melhor forma. Então, só para a gente resumir, né, a importância da criança entender o que ela tem, né, e entender que aquilo ali não a faz menor, nem melhor nem pior do que ninguém, porque todos nós temos características positivas e características negativas que precisam ser superadas ao longo da nossa vida, mas que ela entenda que o fato dela agir e reagir de determinadas formas tem um porquê e que isso pode ser superado através de um bom tratamento. E aí, como é que a gente faz isso? Vou dar 3 orientações para vocês em relação a como contar, como saber a hora certa de contar. Porque não basta só chegar para a criança e dizer, olha, você tem TDAH. Ó, você tem TDAH, então você é muito desatento, você é muito agitado, você vai tomar esse remedinho aqui que vai acalmar você, isso tal. Não adianta isso. Por quê? Dependendo da forma como a gente conta e como a gente explica para a criança o que é o TDAH, o que ela realmente tem, como ela funciona, isso pode gerar mais estigma na criança ou não. Então é importante que a gente tenha alguns cuidados na hora de perceber quando é o melhor momento, qual é o melhor momento para se falar sobre isso com a criança e como a gente vai fazer isso. E aí eu vou dar 3 orientações. A primeira, converse com os profissionais que estão atendendo essa criança. Então, de preferência o psicólogo, né? Mas se ele estiver lá fazendo atendimento periódico com o neurologista, com outros profissionais, converse com esses profissionais, peça orientação a eles de como conduzir essa conversa, de como você pode abordar essa criança de uma forma mais leve e procure entender com esse profissional qual é o nível de maturidade que essa criança tem para entender o que você está querendo passar. Porque dependendo da idade, a gente vai falar de uma forma. Né? Se a criança é pequenininha e antes dos 5, 6 anos de idade, a gente vai falar de uma forma. Mas a criança depois de 6, 7, 8 anos, a gente vai falar de outra forma. A criança de 9, 10, 11 é de outra forma. O adolescente é de uma outra forma que a gente vai conversar. Então, cada faixa etária demanda do adulto uma adequação na linguagem, uma adequação naquilo de como ela vai conversar com essa criança para que essa criança possa entender da melhor forma possível e não gere nela nem um estigma de que ela é menos que os outros, que ela tem problema, que ela tem uma doença, e também não gere nela a sensação de que ela então vai usar o TDAH como muleta, né, como algo que vai justificar todos os comportamentos errados dela. Né? Marilene, seja bem-vinda, boa tarde. Então, a gente fazer essa parceria com essa rede de apoio, né? Com essa rede de suporte, que é o neurologista, o psicólogo e todos os profissionais que estiverem atendendo essa criança, é muito importante, porque eles vão ajudar vocês a saber o melhor momento e a melhor forma de contar para essa criança, adequando a linguagem e o nível de aprofundamento da informação ao nível de maturidade dessa criança. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Segundo ponto é entender qual é a sua visão enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família do TDAH. Você realmente sabe o que é TDAH? Você entende como funciona a cabecinha do seu filho? Você entende quais são os sintomas e por que ele age daquela forma?
Você entende que ele não tem só dificuldade, mas ele também tem potencialidades, ele também tem pontos positivos? Você consegue entender que o TDAH ele é uma característica da criança e não é a criança como um todo? Ele não é uma doença. Então, tudo isso também vai fazer diferença na hora de você contar para o seu filho, na hora de você conversar com ele sobre o TDAH. A sua visão do TDAH vai influenciar a forma como você vai contar, a forma como você vai lidar com isso com seu filho. Então, procure pensar, eu sei o que é TDAH? Eu entendo quais são as principais características do TDAH, eu entendo quais são as principais características do TDAH no meu filho, eu consigo identificar nele pontos positivos, eu olho para o meu filho com TDAH como uma criança que tem várias características e uma delas é o TDAH, ou eu olho para o meu filho somente como uma criança que tem TDAH? Então essa questão ela é muito importante para que a gente possa entender, né, que o nosso discurso ele pode trazer mais peso para a criança ou menos peso, dependendo de como a gente enxerga a própria criança, de como a gente enxerga o próprio transtorno. Então, primeira coisa, conversar com os profissionais que estão atendendo essa criança, ver com eles, né, conversar com eles, entender qual é o melhor momento para você conversar com seu filho, qual é a melhor forma, adequar essa linguagem, o nível de informação ao nível de maturidade da criança e fazer isso sabendo que você também tem que estar seguro do que o seu filho tem e das características que ele está demonstrando. A forma como você vê o TDAH é a forma como seu filho vai passar a ver o TDAH se você não tiver esses cuidados que eu estou orientando vocês. Então procure conhecer. Se você tem dúvida ainda do que é o TDAH, né? Se você tem dúvida de se aquele comportamento que seu filho está apresentando é consequência do TDAH ou não, busque conversar com os profissionais que estão atendendo ele. Converse com o psicólogo, converse com o neurologista. Existem vários canais, né, no YouTube, no próprio Instagram, né, que você pode acessar para ter conhecimento. Eu falei na nossa primeira live do canal do Neuro Saber, que para mim é o canal principal para você buscar informações sobre TDAH e outros transtornos também, mas TDAH principalmente. Aqui também no meu Instagram, vocês podem mandar perguntas no direct, pode mandar perguntas aí para que eu ajude vocês a entender um pouco melhor sobre isso. E a gente tem as nossas lives semanais, né, toda quinta-feira às 17 horas, algum tema, algum assunto sobre o TDAH para tirar a dúvida dos pais, para esclarecer os pais, para que eles possam se sentir seguros na condução do filho com TDAH. Então, nós já falamos de duas situações, né? A primeira, buscar os profissionais, conversar com eles. A segunda, entender a sua própria visão de TDAH. Então, não limitar a criança ao diagnóstico, buscar equilíbrio, né, nos sintomas e nas potencialidades, nas habilidades. A criança não é só dificuldade, ela também tem pontos positivos e a gente buscar esse equilíbrio, né, desse olhar, tanto daquilo que ele tem dificuldade que precisa ser superado, como daquilo que ele tem de potencial, de habilidades que ele pode usar para superar as suas dificuldades. Entender também que ela tem um diagnóstico, mas ela não é o diagnóstico. Ela tem o TDAH, mas ela não é o TDAH. Ela é muito mais do que isso, ela tem muito mais características do que as características do TDAH. Então isso também é importante para que a criança não se autorrotule, né? Ela já ouve tantos rótulos da família, tantos rótulos da escola, tanta gente que fala que ela é preguiçosa, que ela é agitada, que ela é desastrada, enfim, que ela começa tudo e não termina, que ela não sossega. Tantos rótulos que ela já ouve, né? Desde pequena ela vem ouvindo de pessoas que para ela são importantes, como pai, mãe, primo, tia, professora. E ela mesmo começar a colocar esses rótulos nela é muito ruim para a sua subjetividade, né? Para a sua identidade. Então, é importante que a gente entenda isso, né?
E quanto mais a gente for esclarecido, quanto mais os pais tiverem esse esclarecimento, quanto mais os pais tiverem conhecimento sobre o que é o TDAH e que as características que ele tem não necessariamente são características limitantes, mas são características que podem ser superadas com tratamento adequado, com estratégias adequadas, é melhor para essa criança. Então esse entendimento é muito importante. Laís, seja bem-vinda. Jaqueline, boa tarde. Dentro dessa questão, né, do entendimento do TDAH, é muito importante que a criança entenda toda essa rotina que ela começa a viver a partir do tratamento. Né? Como eu falei lá no início, a criança está lá, toda semana vai em psicólogo, né? Todo dia toma remédio e ela não sabe por quê. Então, quando vai se contar para essa criança que ela tem um TDAH, explicar para ela dentro da linguagem que ela vai conseguir compreender no seu nível de maturidade, a gente também precisa incluir nessa explicação a rotina que ela está vivendo. Então, por que ela vai ao psicólogo? Por que é importante ela toda semana estar ali? Por que ela faz aqueles tipos de atividade naquele lugar? Né? Porque isso vai ajudar ela a desenvolver tais e tais habilidades. Por que ela toma medicação todo dia? Por que é importante essa medicação? Que isso também vai ajudar em determinadas áreas, né, que ela tem dificuldade por conta do TDAH. Então, explicar isso para ela, para que ela entenda que ela não está tomando remédio porque ela está doente, né? Ou que ela está indo no psicólogo porque ela é maluca. Né? Ela vai entender que faz parte de um processo de tratamento que vai ajudar que ela consiga lidar melhor com as suas dificuldades, para que ela consiga se entender, né, e lidar melhor com as suas dificuldades. Então é importante que essa rotina da criança seja incluída nessa conversa, mesmo que a gente fale de uma forma mais superficial por conta da idade da criança, mas ela precisa entender que não é do nada que ela tem essa rotina, né? E mais uma vez eu vou salientar aqui, o não dito, quer dizer, aquilo que a gente não fala para a criança, ela percebe. Ela percebe que tem alguma coisa ali, só que ela não sabe o que é. E naquela lacuna de informação, ela vai preencher com a imaginação dela. Então é importante que a gente preencha essa lacuna com a informação correta. E não que ela coloque ali a imaginação, que muitas vezes não condiz com a realidade, né? Muitas vezes vão trazer prejuízos para o seu entendimento e para a sua auto-percepção, né, de quem ela é. Então é importante que a gente traga essas informações da maneira, mais uma vez chamando a atenção, da maneira mais adequada, da maneira mais sensível, leve, né, de preferência de uma forma lúdica, que não traga um peso para ela. A gente não está dando ali uma sentença para essa criança, a gente está simplesmente tendo uma conversa com ela, explicando para ela que determinadas dificuldades que ela está enfrentando e que muitas vezes ela não vê outras crianças enfrentarem, é porque ela tem uma condição diferente, mas que isso não a faz melhor e nem pior do que outras crianças. Simplesmente ela vai ter que aprender algumas estratégias para que ela possa superar essa dificuldade. Michele, seja bem-vinda. Então, um outro ponto importante, né, é a gente prestar atenção se ele está entendendo aquilo que a gente está falando. Então, às vezes a gente fala para a criança sei e tal, mas será que ela está compreendendo aquilo que a gente está falando para ela? Então, essa conversa tem que ser realmente uma conversa, um diálogo, né? Você conversar com ela, falar e deixar ela falar também. Deixar ela falar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela percebe dela mesma, né? O que ela identifica que precisa ser melhorado e o que ela identifica que ela já tem, que é bem legal. Então sempre foque em pontos positivos, né? Você vai pontuar as dificuldades dela, você vai pontuar, mas sempre foque para o positivo, sempre busque o equilíbrio nessas informações para que ela não fique só com o lado ruim do TDAH. Né? A gente sabe que o TDAH, daí por pesquisas, né, eles têm uma criatividade muito grande. E quando essa criatividade ela é canalizada e o TDAH ele é tratado e essa criatividade então é canalizada para algo
funcional, ela é muito, muito interessante. Então a gente tem, por exemplo, uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa, que ela é escritora de vários livros, inclusive um livro sobre TDAH chamado Mentes Inquietas. Então quem quiser até aproveitar, ler, quem é mãe, é muito importante porque é um livro que fala sobre o TDAH de uma linguagem bem simples. E ela tem TDAH. E ela começa o livro falando sobre isso, que ela só conseguiu escrever os livros que ela escreveu, que são vários livros, porque ela tem TDAH. Senão ela não conseguiria. E ao mesmo tempo que o TDAH gera uma dificuldade para que ela escreva livros, o próprio TDAH gerou facilidade para que ela escrevesse. Então ela é uma autora, uma psiquiatra que tem esse livro maravilhoso. Quem é pai, quem é mãe, né, pode comprar esse livro, porque tem uma linguagem bem legal para explicando o que é o TDAH. E ela, por ter TDAH, ela fala, olha, o TDAH ele tem muitos pontos positivos, mas a gente só olha para os sintomas que são negativos, né? Por quê? Porque como eles não estão tratados, eles estão disfuncionais e estão bagunçando a vida da pessoa. Mas quando eles estão tratados, eles estão bem conduzidos, eles passam a ser funcionais e eles acabam trazendo alguns benefícios para a vida das pessoas, né? Então é importante a gente entender isso também e mostrar para a criança que ela tem pontos positivos também. E valorizar isso, não só nessa conversa, mas no dia a dia. Porque no dia a dia é quando ela ouve muitos nãos, ela ouve muita crítica ao comportamento dela, ela é chamada a atenção muitas vezes, né? E muitas vezes pelas mesmas coisas, porque é recorrente o comportamento. Então é importante que a gente também tenha esse equilíbrio, não só na hora de conversar para contar para ela do TDAH, mas também no dia a dia, na hora de corrigir, de disciplinar, na hora de lidar com essa criança de um modo geral. Então, vamos ficar atento em relação a isso, porque cada palavra que a gente fala para os filhos, essas palavras elas vão entrar no coração dessa criança e vai entrar também na construção da sua subjetividade. A gente não está aqui dizendo, né, eu não estou aqui falando que as mães têm que falar só coisas lindas para os filhos, maravilhosas, né? Agora é só elogios. Não é isso. A gente tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o sim e o não. O equilíbrio entre a gente chamar atenção e corrigir comportamentos que estão inadequados da forma correta e também a gente elogiar, né, e incentivar, não só elogiar, mas incentivar, encorajar comportamentos que são adequados e funcionais, né? Fabíola, seja bem-vinda. A Michelle está falando aqui que é ótimo esse livro. Realmente, esse livro Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa, ele é muito bom mesmo. Vale a pena investir e ter esse livro e ler o livro, tá? E aí eu quero deixar umas dicas para vocês em relação a alguns materiais que vocês podem ter acesso para utilizar na hora de que vocês vão contar para o filho de vocês que ele tem TDAH. E aí, principalmente, eu vou falar alguns aqui que são mais voltados para criança até em torno de 11 anos, mas depois eu vou dar uma dica aqui de adolescente também, tá bom? A criança, ela tem uma linguagem muito lúdica, né? Então, a brincadeira, o lúdico, faz parte do seu repertório diário. E a gente pode utilizar isso para trazer a informação do TDAH de uma forma mais leve, para que ela entenda, para que ela compreenda, mas para que ela entenda que aquilo ali faz parte dela, mas não é algo do outro mundo, algo que ela precisa, né, interiorizar como negativo para ela. Então, eu vou dar uma dica de 4 livros infantis que vocês podem utilizar para a criança. E os livros são interessantes porque a criança lê e ela começa a se identificar com aqueles personagens. E muitas vezes esses personagens eles aprontam algumas coisas, tem umas coisas engraçadas por conta do comportamento deles, mas sempre tem um final feliz, sempre tem uma superação, né? No final do livro, enfim. Então é importante para mostrar também que tem sempre um lado positivo, né? Alguma característica que esse personagem tem que ele se identifica porque ele também tem, mas também tem algo que é positivo, de superação, né? De
de conquista, de autonomia. Então, eu vou citar para vocês um exemplo. Um primeiro exemplo é o livro Sabiá, Sabiá, Esqueceu de Parar. Esse é um livro de um personagem chamado, que é um sabiá, né, um pássaro, e ele é muito desatento, e ele tem várias situações lá no livro, eu não vou entrar aqui na história, mas é um livro que fala sobre um personagem que tem essa desatenção muito acentuada e que muitas crianças, quando leem, acabam se identificando, porque ele também tem essa desatenção, esquece, perde, enfim. Eu vou colocar todos esses livros e esses filmes na descrição depois, quando o vídeo for salvo no IGTV, eu coloco lá na descrição, tá? Mas só para vocês sabendo, Sabiá, Sabiá, Esqueceu de Parar, da editora Sinopsis. É um livrinho, também não é caro, dá para comprar, enfim. Um outro livro também bem legal é João Agitadão, que é o livro da editora Cavansaraí. Cavansaraí. Sarai ou Saraí, agora não... Mas esse livro de João Agitadão também é bem legal de trabalhar, porque ele vai tratar também não só da questão da desatenção, mas também da hiperatividade, da agitação, né, da criança que é desastrada, enfim. Um outro livro interessante, tudo é livro infantil, tá? Para trabalhar até no máximo 11 anos de idade. O outro livro é o livro Cristal, a Fadinha Desatenta, da editora Arte Sá. Também é um livro que trata sobre essa questão da desatenção, da criança ser desastrada. E é bem legal de você ler com a criança e ela começar ali a perceber algumas coisas. Vou voltar aqui no Sabiá, Sabiá. O Sabiá, Sabiá é legal também porque ele, além de ter a história do Sabiá, no final do livro ele tem algumas atividades que você pode fazer com a criança de reflexão, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto, de relacionamento do livro com a vida dela. Então é um livro legal, é até um livro que a gente usa no consultório, quando a gente está ali tratando da criança com TDAH, porque além da historinha tem uma reflexão, uma atividadezinha no final para fazer com a criança. Então tem esses 3 livros que falam sobre TDAH, né, características do TDAH, que são livros infantis, e tem um outro livro que não é um livro infantil, não é um livro de historinha infantil, mas é um livro bem legal para a gente trabalhar com a criança que tem TDAH, inclusive é um livro que eu uso no consultório, né, para poder ir mostrando para a criança as características do TDAH, né, explicando para ela, que é o livro chamado Por que eu tenho dificuldade de atenção, da editora Sinopsis. Então também é um livro bem legal, porque ele é um livro que ele vai contando, é como se fosse uma história, né, e ele vai ali explicando de uma linguagem bem simples, voltada para a criança, o que é, né, a dificuldade de atenção, por que ele tem essa dificuldade, e no final também tem alguns exercícios, algumas atividades que você pode fazer com a criança de reflexão, né, que a criança vai refletir, vai trazer aquelas informações para a vida dela, vai relacionar com as suas próprias dificuldades e também com aquilo que ela tem de positivo. Então é um livrinho bem legal, ele é um livro que a gente usa para fazer essa orientação, né? Não é uma historinha para você contar de uma forma mais lúdica, mas ele também tem uma linguagem voltada para a criança, ele foi escrito mesmo para a criança ler e entender por que ele tem desatenção, né? E a gente já viu lá na nossa primeira live sobre diagnóstico que a característica principal do TDAH, de todas as crianças que têm TDAH, é a desatenção, é o déficit de atenção, né? Algumas têm hiperatividade junto, impulsividade, outras não. Mas todas que têm TDAH têm o déficit de atenção. Então é um livro que vai ajudar bastante, né, as crianças a entenderem também um pouco mais. Além desses livros, né, que esses livros vocês provavelmente vão ter que comprar para poder contar para a criança, existem alguns filmes também que a criança pode assistir, e aí não é só a criança assistir por assistir. A gente está aqui no momento de conversar com a criança sobre o TDAH. Então o livro ou o filme vai ser, vamos dizer assim, o ponto de partida para que você inicie a conversa,
tá? Não é simplesmente passar o filme e deixar ele por conta própria se identificar e chegar às próprias conclusões. O trabalho da família depois, né, de conversar com essa criança, de interagir com ela e trazer toda essa reflexão é importante. Então a gente tem o filme, o desenho, né, que é Fantástico Mundo de Bob, que eu acho que é um já antigo também, que fala muito sobre essa criança que vive no mundo da lua, né, que vive nessa desatenção, nessa e tem uma criatividade muito aflorada, porque vive com seus pensamentos, sonhando demais e tal. É um desenho bem legal da criança poder ver e se identificar. O outro seria Kung Fu Panda, que também é um desenho onde, né, o personagem, ele é desastrado, ele é bagunceiro, ele é agitado, ele se mete um monte de confusão, inclusive, né, no filme, mas ele tem uma mensagem muito grande de superação, de resiliência. Então é um filme também bem legal de assistir com a criança. Um outro filme é o Tigrão o filme, que também fala sobre essa questão da desatenção, que é também interessante de ver com a criança. E o último, que é um filme que as crianças adoram, que inclusive dá até para você ver com adolescente, que é Meu Malvado Favorito, né? O que são aqueles personagens, né, que fazem a maior bagunça, que são totalmente desastrados e que promovem uma série de situações durante o filme por conta dessa desatenção, por conta de serem desastrados, agitados, enfim. Então é um filme também bem divertido e que, através dele, a criança vai poder se identificar com algumas cenas, com algumas características. E aí ela vai poder ver que ela não é ela a única pessoa que é assim, né? Existem outras pessoas também que apresentam essas características e que tá tudo bem. Ela só vai ter que aprender a lidar com isso. Ela vai ter que aprender a encontrar estratégias para que ela possa superar, assim como todo mundo. Porque todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem pontos que precisam ser melhorados, todo mundo tem que encontrar na vida estratégias para avançar, para se desenvolver. E a criança com TDAH não é diferente, né? Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, vamos dizer assim, ela vai precisar de uma rede de apoio para que ela consiga fazer isso. Quando em algumas crianças, isso acontece de uma forma mais, entre aspas, né, mais natural, porque com o apoio que ela tem da família, da escola, ela já consegue dar conta. E a criança com TDAH, na grande maioria das vezes, ela vai precisar de uma rede de apoio. Mas essa rede de apoio vai estar ali justamente para ajudá-la a encontrar essas estratégias e a superar as suas dificuldades, né? Então, esses livros, esses filmes são bem interessantes. Uma outra coisa que o pai, a mãe pode fazer também é criar uma história, inventar uma história que o personagem tenha as características idênticas às características do seu filho. E aí ele vai ter tantas características, né, que tem relacionadas às dificuldades dele, mas também características relacionadas aos pontos positivos que ele tem, às habilidades que ele tem. Então é bem legal. Eu lembro quando eu era pequena, que meu pai contava muita história para mim, para minha irmã, e a maioria das histórias que ele contava eram histórias inventadas. Ele inventava os personagens, cada personagem tinha uma identidade, tinha uma personalidade, uma característica. Então, às vezes, quando ele queria ensinar alguma coisa pra gente, do tipo, guarde o seu brinquedo, não quebre o seu brinquedo, alguma coisa assim, ele ia lá e inventava uma história com aquele tema, e a gente ficava assim, achando que aquela história era a melhor história do mundo. Então, às vezes, inventar uma história para a criança que seja mais próximo do comportamento dela pode fazer essa conexão com mais facilidade e torna aquilo mais lúdico, e não só lúdico, conecta mais os pais com os filhos. E essa conexão de pais e filhos ela é muito importante, né? Para que a criança ela consiga se sentir aceita, se sentir querida, se sentir amada, apesar das dificuldades que ela tem, né? E isso é importante para o desenvolvimento dela. Para os adolescentes, a gente pode utilizar alguns vídeos explicativos que existem na internet. E aí eu falei mais
um pouquinho antes na live, né? O canal da Neurosaber, ele é um canal muito interessante, muito bom, porque ele tem muitos vídeos sobre TDAH, que fala sobre o que é o TDAH, os principais sintomas, enfim, de uma forma leve, de uma forma que a criança, que os pais entendem com facilidade e que o adolescente também vai compreender. Então é um canal que vocês podem acessar, né? Vai primeiro lá os pais, acessam, assiste os vídeos, seleciona aquele que você considerar mais adequado, que você acha que está mais bem explicado, com uma linguagem adequada ao nível de maturidade do seu filho adolescente. E depois senta com ele, assiste junto, conversa com ele sobre aquilo, peça para ele falar um pouco sobre o que ele se reconhece naqueles sintomas, o que ele acha que ele poderia, né, ter de ajuda para superar algumas dificuldades, né, aquilo que ele já identifica que ele tem de positivo, de habilidades. Então é uma forma de conversar com o adolescente também, porque não se iludam. Muitos adolescentes não sabem que ele tem TDAH, ou até sabem que ele tem TDAH. Ele tem lá a plaquinha escrita, tenho TDAH, mas ele não faz a mínima ideia do que seja. E a ideia que ele faz do que seja o TDAH, muitas vezes são vários rótulos. Preguiçoso, inquieto, desatento, enfim, fracassado, porque não tenta e não consegue, se esforça, mas não dá certo. Então são rótulos que ele vai aí adquirindo ao longo da vida e que a gente precisa desmistificar isso para ele, né? E isso é um papel, gente, da família. O psicólogo, ele pode ajudar? Pode. O neurologista, ele pode ajudar? Pode. Fono, todos os profissionais que estão atendendo essa criança podem ajudar essa criança? Podem ajudar você, pai e mãe, a contar para o seu filho? Sim, pode, deve. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei a live. Busque apoio na sua rede, né, de suporte. Converse com os profissionais que atendem essa criança para saber a melhor forma, o melhor momento de contar para essa criança. Mas a responsabilidade, eu acredito que a responsabilidade é a melhor forma dessa criança conhecer, né, o seu TDAH é através da família. Por quê? Porque a família, ela vai falar isso com afetividade, ela vai falar isso com acolhimento, ela vai falar isso com amor. É diferente quando um psicólogo, por mais empatia que tenha, por mais carinho, por mais cuidado que ela tenha, ela vai ser sempre um psicólogo que vai estar trazendo uma informação muito técnica. O médico, a mesma coisa. A criança, ela já olha para o psicólogo como alguém de fora, por mais que ela tenha uma relação boa com esse psicólogo, mas é sempre alguém de fora. E a família não, a família é referência para essa criança. Então, quando você, pai, você, mãe, começa a interagir com essa criança com mais respeito às suas características, com mais entendimento às suas características, acolhendo as suas demandas e, ao mesmo tempo, dando esse suporte para que ela possa superar essas dificuldades, essa criança ela vai criar uma identidade muito mais funcional, né? Então é importante que a família seja protagonista nesse que não seja o contar, porque às vezes no médico ali a criança ouve o diagnóstico, mas nessa explicação para ela, para que ela entenda que o TDAH é uma das características dela, mas não é a identidade dela toda. Né? Assim como nós temos características físicas, nós temos características comportamentais, nós temos características de personalidade, nós também podemos ter o TDAH. Né? Assim como nós temos várias características que trazem benefícios para a gente também tem algumas características que trazem prejuízos e que a gente precisa aprender a lidar com elas e superá-las. Então, o TDAH é mais uma característica. É uma característica importante? É uma característica importante. Tem que ser levada em consideração? Sim. Tem que ser tratada? Sim. Se não tratada, pode trazer muitos prejuízos para a vida dessa criança, para esse adolescente, esse adulto? Sim. Mas ela não pode ser algo que vai gerar nessa criança um rótulo tão grande que ela não consiga ver outras coisas além do TDAH.
ela não consiga se identificar além do TDAH. Então, de tudo isso que eu falei aqui, né, tô aqui quase uma hora falando, de tantas informações, de tudo que eu falei, eu acho que eu vou reforçar o que eu acredito ser o mais importante. O mais importante de tudo é você pai, você mãe, né, você cuidador, quem lida aí diretamente com a criança que tem TDAH, que você primeiro faça a seguinte pergunta: eu sei o que é o TDAH? Eu consigo falar para mim mesmo o que é o TDAH? Eu identifico quais são as principais características do TDAH? Como é que eu vejo o meu filho com TDAH? Como o coitado que tem o TDAH, como aquele que nunca vai conseguir nada por causa do TDAH, ou aquele que infelizmente vai ser agitado por resto da vida porque tem TDAH, ou eu olho para ele como alguém que tem dificuldade, que precisa da minha ajuda, que precisa de um tratamento e que com o tratamento correto, com a intervenção adequada, ele vai superar as dificuldades dele e vai conseguir ter uma vida funcional. Então, é a primeira coisa para se fazer. Fazer essas perguntas para você mesmo. E dependendo da resposta, você vai poder conduzir melhor ou não essa conversa com seu filho. Se as respostas estiverem mais voltadas para dúvidas, eu não sei direito o que é TDAH, eu não entendo meu filho, eu não entendo como é que funciona a cabecinha dele ainda. A dica que eu dou para vocês: busquem orientação, busquem esclarecimento, procure os profissionais que estão atendendo essa criança e peça para que eles expliquem para o seu filho, para você, né, o que é o TDAH. Busque informações na internet em sites confiáveis, porque sobre TDAH existem milhões de sites falando e nem sempre são informações corretas no ponto de vista científico, tá? Então um dos canais é esse que eu falei, da NeuroSaber. Procure aqui no meu canal também, toda semana eu tô aqui para falar sobre TDAH. Pode mandar mensagem no direct. Entenda o que é o TDAH, entenda seu filho, para que você então possa conversar com ele, explicar para ele o que é o TDAH de uma forma leve, de uma forma que ele entenda que ele tem todas as condições de ser feliz, de conquistar os sonhos dele, a partir do momento que ele se conhece, se entende e ele busca estratégias de superação. Como todo mundo na vida, né? Sônia tá falando aqui. Sônia é minha mãe, tá, gente? Falando Sônia é estranho, né? Minha mãe. Quando a mãe tem TDAH, isso também é um probleminha, né? Não só a mãe, mas às vezes o pai. Semana que vem, a gente vai falar, a live de semana que vem, de quinta-feira, a gente vai falar sobre comorbidades. O que são comorbidades? São outros transtornos ou doenças ou situações neurológicas, enfim, ou psiquiátricas que podem estar aparecendo junto com o TDAH que estejam prejudicando o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, existe uma comorbidade que é a mais comum no TDAH, que é o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. A gente tem transtorno de ansiedade, depressão. Existem algumas situações que podem aparecer junto com o TDAH e que acabam prejudicando mais essa criança. Então a gente vai falar sobre isso na quinta-feira que vem. E na outra semana a gente vai falar justamente sobre o que a minha mãe falou ali, né? Quando a mãe tem TDAH. A gente vai falar sobre TDAH em adultos, para que os pais possam fazer uma autoavaliação e identificar se eles também não têm TDAH. Porque é muito comum. É muito comum. O TDAH ele tem origem genética. Então, quando a criança tem TDAH, você pode investigar que alguém na família também tem. Ou é mãe, ou é pai, ou é tio, ou é primo. Alguém na família ali, próxima dele, tem TDAH também. Então, sem ser semana que vem a outra, a gente vai falar sobre isso, tá? Para os pais poderem identificar se eles também têm sinais de TDAH, porque eles precisam ter esse diagnóstico, precisam ter esse tratamento, porque como é que você vai conduzir uma criança com TDAH que tem, por exemplo, uma dificuldade na organização do seu dia a dia, da sua rotina, se você, mãe, também não consegue se organizar na sua rotina? Não é?
Então é importante que os pais também identifiquem se eles também têm TDAH e comecem a tratar, tá bom? Então vai ser um tema de uma live futura. Se alguém tiver alguma perguntinha, pode ir colocando aí, a gente tem mais uns 5 minutinhos para conversar. Então semana que vem a gente vai falar sobre essas comorbidades na quinta-feira. E eu já vou chamar a atenção para vocês que no sábado da outra semana, tá? Não é sábado agora não. Vou sempre colocar o convitezinho lá no Instagram, nas minhas redes sociais. Mas na semana que eu for falar sobre comorbidades, no sábado eu vou falar numa live de uma amiga sobre TDAH e depressão, tá? Qual é a relação do TDAH com a depressão? E aí a gente tem 2 caminhos que ligam o TDAH com a depressão, e aí eu vou falar no sábado, sem ser esse sábado agora, o outro, tá bom? Gente, eu tô muito feliz com a presença de vocês, a gente já tá na nossa 4ª live. Eu acho que essa live de hoje foi muito importante, porque é a partir dela que a gente consegue pensar na importância, né, dessa subjetividade dessa criança, cuidar desse coraçãozinho dela. Então, eu acredito que tenha ajudado vocês, espero que tenha ajudado vocês. Tendo alguma pergunta depois aqui da live, a live vai ficar salva no IGTV para vocês assistirem novamente. Quem não assistiu as outras também já está salva lá. E quem tiver alguma pergunta pode me mandar no direct também que eu respondo, tá? Ou então respondo na live semana que vem, ao vivo. Sugestões de como lidar nesse tempo de pandemia onde as crianças estão fazendo as atividades em casa. Sim, Michele, eu não sei se você está lá no grupo, mas eu vou fazer uma palestra no dia 23 sobre esse tema, e aí não é só para TDAH não, tá? É sobre rotina educativa para as crianças, para desenvolver a autonomia das crianças através da rotina educativa. Essa palestra é gratuita, mas eu preciso que você faça uma inscrição. Então, quem tiver aqui na live que não está inscrito para participar dessa palestra sobre rotina educativa que desenvolva a autonomia das crianças nesse período aí de home office, né, das mães e de ensino remoto. Aí, tá escrita, né, Michele? Então, nesse dia a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, quem não tá inscrito, me manda no direct uma mensagenzinha, ó, eu quero participar da palestra. Porque aí eu mando o link para vocês de inscrição, tá legal? E, mais uma vez, quero agradecer a vocês. Espero que vocês estejam aqui semana que vem pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.